Olá, gente! Estamos aqui no Psicast, somos a frequência ideal para conhecer sobre o inconsciente e ajudar você, amante desse universo, a otimizar o seu tempo. Aqui, o id, o ego e o superego trabalham em equilíbrio para trazer conceitos da psique e experiências que podem agregar ao seu dia a dia. Chegamos ao nosso 7º episódio e hoje vamos abordar sobre a linguagem secreta dos sonhos e se ela ainda funciona em nossos dias atuais. Você já acordou de um sonho estranho e ficou tentando entender o que aquilo significava? Ou já teve a sensação de que certos sonhos trazem mensagens ocultas? Pois bem, Freud acreditava que os sonhos não são apenas frutos do acaso, mas sim expressão do inconsciente, um caminho direto para acessar desejos reprimidos, conflitos internos e traumas que nem sempre conseguimos perceber no dia a dia. Se você já se perguntou o que meus sonhos querem me dizer, então esse episódio é para você. Vamos explorar como Freud desenvolveu essa teoria, quais os mecanismos que moldam os sonhos e como a psicanálise os interpreta. Sintonize sua frequência e se prepare para entrar no universo do inconsciente. E para construir essa temática na condução aqui, eu, Duane Rocha, jornalista e psicanalista em formação, e o outro, a doutora Luciana Barão, ela que é PhD em psicanálise e analista de data do Instituto Bittencourt, mestre em educação e bacharelanda em psicologia. Seja bem-vinda, doutora Luciana, é uma honra tê-la conosco nessa construção e fique à vontade, esse espaço é seu. Olá, Duane. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar de uma parte tão importante da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, sobre a importância que os sonhos têm na condução do tratamento analítico. Os sonhos, eles vão revelar muita coisa do inconsciente do nosso analisando, até do nosso próprio inconsciente. Obrigada, doutora Luciana, fique à vontade, é muito bom tê-la aqui conosco nessa construção. A teoria dos sonhos de Freud nasce oficialmente em 1899 com a publicação do seu livro A Interpretação dos Sonhos, considerado um dos marcos fundadores da psicanálise. É interessante notar que Freud tinha tanta confiança na importância dessa obra que fez questão de que sua data de publicação fosse registrada como 1900. Simbolizando um novo século para a psicologia e o estudo da mente. Nesse livro, Freud propõe que os sonhos são a via régia para o inconsciente, ou seja, o melhor caminho para acessar conteúdos que a mente consciente reprime. Ele chega a essa conclusão a partir da autoanálise de seus próprios sonhos e da observação clínica de seus pacientes. Até então, os sonhos eram vistos de forma supersticiosa, como premonições ou como mensagens divinas. Freud, no entanto, trouxe um olhar científico e psicológico para a questão, afirmando que todo sonho tem um significado e que, ao interpretá-los, podemos compreender aspectos profundos da nossa psique. Com essa abordagem inovadora, Freud rompeu com o pensamento tradicional e, ao
abriu as portas para uma nova forma de entender o funcionamento da mente humana. Mas, afinal, por que os sonhos são tão importantes para a psicanálise? Freud acreditava que o inconsciente guarda lembranças, desejos e traumas que nem sempre conseguimos acessar livremente. No estado de vigília, a mente consciente tende a reprimir certos pensamentos, especialmente aqueles que consideramos inadequados ou ameaçadores. No entanto, enquanto dormimos, essas barreiras são relaxadas, permitindo que o conteúdo inconsciente se manifeste na forma de imagens, símbolos e narrativas que chamamos de sonhos. E é por isso que muitas vezes sonhamos com situações aparentemente sem sentido ou até mesmo bizarras. Para Freud, essas imagens não são aleatórias, mas sim representações disfarçadas de desejos e conflitos profundos. E é justamente por meio da interpretação dos sonhos que podemos decifrar essas mensagens ocultas e entender melhor nossas angústias, medos e desejos mais íntimos. Além disso, os sonhos podem servir como uma poderosa ferramenta terapêutica. Na clínica psicanalítica, o trabalho com os sonhos ajuda a trazer à tona conteúdos inconscientes e promover o autoconhecimento. Muitas vezes, um sonho que pode revelar algo que a pessoa não consegue expressar diretamente, oferecendo pistas valiosas para o processo de análise. Então, se você já se perguntou o que significa aquele sonho que não sai da minha cabeça, saiba que a psicanálise pode ter respostas para você. E no episódio de hoje, vamos explorar tudo isso. Em nosso site, além do curso de formação em psicanálise, que é feito em jornada única com a pós-graduação, e que é reconhecida pelo MEC, você também encontra diversos cursos para enriquecer ainda mais seus conhecimentos e a sua prática clínica. Não perca essa oportunidade de aprimorar a sua prática e elevar o nível do seu atendimento. Acesse agora mesmo o nosso site institutobittencourt.psc.br, institutobittencourt.psc.br e saiba mais. Também pesquise por institutobittencourt.oficial e já segue o nosso canal para explorar diversos conteúdos gratuitos. Ou interaja conosco também através do nosso Instagram, @institutobittencourt.oficial. E sem mais falar livremente, vamos decorrer o tema do dia. Doutora Luciana, vamos lá para a primeira pergunta da nossa série. Eu gostaria que você falasse para a gente, então, um pouquinho sobre o que motivou Freud a estudar os sonhos e qual o impacto dessa obra na psicanálise. Então, pessoal, Freud, ele considerava tão importante essa obra dele, da interpretação dos sonhos, que ele esperou a virada do século para publicar, né, em 1900. Ele achava que aquilo realmente ia modificar o padrão mesmo de interpretação de sonhos, de visão mesmo que as pessoas tinham acerca da saúde mental. Ele esperou porque ele achava que era uma grande descoberta, que é a descoberta ali mesmo do inconsciente, que foi a maior descoberta de Freud. Freud, ele descobriu a interpretação dos sonhos se autoanalisando. Ele interpretava os seus próprios sonhos e os sonhos das pessoas que ele atendia, dos seus próprios analisandos.
Freud era psiquiatra, ele foi o criador da psicanálise, mas ele se autoanalisava o tempo todo. Então, ele via ali figuras, símbolos nos seus próprios sonhos que o faziam interpretar e chegar ali aos sintomas, ao que causava o sofrimento àquelas pessoas. Então, nós temos dentro da clínica psicanalítica a interpretação dos sonhos como um dos mecanismos que nós usamos, nós psicanalistas, para poder chegar ali ao gozo do sujeito, a função que faz aquele sujeito se sentir mal. Isso vai fazer parte do tratamento daquele sujeito. Freud afirma que os sonhos são a via régia, né, para o inconsciente. E eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, né? O que significa essa via régia na prática clínica? Ok, Duane. Freud acreditava que alguns conteúdos importantes que nós vivíamos na nossa vida, principalmente na nossa infância, eles ficavam recalcados. Então, Freud acreditava que existia o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E que conteúdos, coisas que aconteciam, traumas, episódios, algo ali que acontecia, que a pessoa não conseguia lidar com aquilo, que era muito traumático, talvez pela idade, ou talvez pelo tamanho do acontecimento, eles tinham que ficar inacessíveis à consciência. Então, ficavam protegidos por uma barreira que nós chamamos de barreira do recalque. Essa barreira impede com que aquele conteúdo aconteça, com que aquele conteúdo venha à consciência quando a pessoa está sob vigília. Esse conteúdo, ele vai ser acessível quando a pessoa está com essa barreira do recalque mais relaxada. Essa barreira do recalque vai se relaxar principalmente quando a pessoa está sonhando. Então, quando a pessoa está sonhando, essa barreira relaxa do recalque e alguns conteúdos conseguem vir à consciência. Também quando a pessoa apresenta algum sintoma, quando a pessoa fala algumas palavras, alguns trocadilhos, né, que a gente chama de ato falho, quando ela faz algumas brincadeiras, né, que a gente chama de xistes, são algumas formas desse inconsciente vir à consciência. Então, traumas, elementos que a pessoa não consegue lidar, ficam protegidos, ficam escondidos, ficam colocados sobre uma barreira que protege a consciência, que é o nosso ego, daquilo que vai fazer mal, daquilo que talvez venha a quebrar essa consciência, que pode ocasionar até um surto da pessoa. Então, esse mecanismo do recalque é um mecanismo de defesa que o nosso ego tem para nos proteger de conteúdos que estão protegidos ali, guardados no inconsciente. Muito interessante. Doutora Luciana, e como os sonhos eles se estruturam segundo Freud, né? E assim, qual que é essa diferença entre conteúdo manifesto e o conteúdo latente no sonho? Então, Duane, o conteúdo manifesto, ele vai vir de restos ali diurnos, né? Você teve ali durante o dia, por exemplo, no meu trabalho, eu lido muito o dia inteiro com pacientes, com prontuários, então sempre vai aparecer um resto ali diurno. Então, a pessoa que ela está vivendo alguma situação conflituosa, vai aparecer ali um restinho ali do que ela viveu, sempre vai aparecer no sonho. Esse é o conteúdo manifesto. O conteúdo latente, que vai fazer parte desses traumas, dessas coisas que estão jogadas lá no inconsciente e que vão vir à tona através dos sonhos, que vão romper essa barreira do inconsciente. Essa que é a diferença do conteúdo latente para o conteúdo manifesto.
E o que são esses mecanismos, né, que Freud chama então de condensação e deslocamento nos sonhos? Certo, Duane. Nós temos alguns mecanismos que acontecem nos sonhos. Os sonhos, eles parecem um filme. Então, nós temos vários mecanismos. Nós temos o mecanismo de dramatização, de condensação, de deslocamento e o mecanismo também do contrário. Dramatização é porque o sonho parece um filme. Como o sonho é bem feito, né? Como a nossa mente consegue produzir um sonho tão bem feito, com início, meio, fim, com sentimentos, com cenas que parecem assim dignas de um Oscar. Então, esse enredo, essa cena que se passa aí, que tem um enredo, que tem início, que tem um meio e que tem fim, é a dramatização que acontece nos sonhos. O deslocamento é quando eu, por exemplo, vou sonhar com alguém e eu não sonho exatamente com essa pessoa, mas eu desloco para uma outra pessoa características dessa pessoa com que eu estou sonhando. Então, às vezes, ao invés de eu sonhar com meu pai ou com minha mãe, eu vou sonhar com uma figura masculina ou feminina que eu desloquei ali, para poder não ficar tão revelado assim no sonho, para ficar mais oculto. E a condensação é quando vários elementos de várias pessoas ficam em uma pessoa só. Então, às vezes, a gente sonha com uma pessoa que tem características do pai, do namorado. Você não sabe direito quem é aquela pessoa, mas ela tem características de várias pessoas ali em uma só. Então, nós temos essa condensação, que é essa união, né? Essa aglutinação de características de várias pessoas em uma só. O deslocamento, quando eu sonho com uma pessoa e, na verdade, ela representa outra. E nós temos também a dramatização, que é esse enredo ali que está em torno do sonho. O contrário é que, por exemplo, eu acho muito interessante quando a gente sonha que está traindo a outra pessoa, principalmente quando você está namorando ou casada, você sonha que você traiu o marido e você acorda que você, ao ato falei, você sonha que o marido te traiu e você fica com muita raiva que o marido te traiu. E, na verdade, esse vai revelar o contrário que eu falei. Na verdade, é um desejo inconsciente que a própria pessoa tem de trair. Eu acho isso muito interessante. E o que é mais legal é que a gente ouve você falando e já começa a trazer os sonhos aqui à memória, né? Então, fique ligadinho aí que até o final desse episódio pode ser que você já consiga analisar algumas coisas dos sonhos que você está tendo aí. E tudo bem, né, doutora Luciana, que às vezes tem alguns sonhos que não são dignos assim de Oscar, né? Exatamente. Coisas são coisas tão assustadoras, né? E Freud fala muito da questão dos símbolos oníricos, né? Que a gente acaba fazendo aí esse deslocamento, né? Desses traumas ou desses conteúdos reprimidos aí para esses símbolos oníricos. Então, é algo muito interessante mesmo. E aí a nossa outra pergunta os sonhos, eles sempre representam desejos reprimidos e os pesadelos, né? Como que interpreta esses pesadelos? Os pesadelos, muitas vezes, são sonhos de angústia, né? Então, às vezes, a angústia que a pessoa está passando é tão intensa que eles vão vir representados nos pesadelos. Então, sonhos de perseguição, sonhos de assassinato, os próprios pesadelos mesmo vão revelar ali o nível de angústia que você está passando. Então, dependendo do nível de angústia que o analisando está, ele vai ter sonhos muito intensos,
com muitos sentimentos e que vão chegar a ser pesadelos. Então, a gente sempre interpreta ali no sonho também qual que é o sentimento que veio junto com esse sonho. Você se sentiu bem ou você se sentiu mal com esse sonho? Então, esse sentimento de medo, às vezes até de pavor que o pesadelo traz, ele vai revelar aí a libido ali, a pulsão, né? Vai trazer muitos conteúdos ali de angústia que precisa ser liberada, né? Que precisa ser tratada, que precisa ser manejada no set analítico. E a nossa próxima pergunta é: quais são os principais tipos de sonhos que Freud descreve? Freud fala sobre o tempo todo que o sonho é a realização de um desejo inconsciente. Então, quando você está sonhando, você está vivendo algo que foi reprimido, que foi recalcado, mas que você deseja viver. Então, ele fala muito sobre sonhos que têm conteúdos de sexualidade, né? Então, Freud vai trazer isso à tona, vocês imaginam, em 1900, Freud falando que sonhos vão trazer para ali a consciência da pessoa desejos sexuais reprimidos, né? E que a sexualidade também pode ser infantil. Então, o que isso não causou na época, o burburinho que isso não ocasionou. Então, nós temos sonhos, vários tipos de sonhos que Freud vai trazer. Nós temos sonhos de angústia, né? De perseguição, quando você está vivendo algum problema. Nós temos sonhos que trazem conteúdos sexuais. Nós temos vários símbolos que vão aparecer nos sonhos que revelam conteúdos sexuais, principalmente quando a pessoa está com a sexualidade reprimida. Nós vamos ter sonhos de castração, que vão revelar ali a castração que a pessoa vive ali no momento do complexo de Édipo. Nós vamos ter sonhos de início de análise, que é muito legal, quando a pessoa começa a fazer o tratamento analítico, sendo para formação em psicanálise ou não. Então, nós temos sonhos ali de quando você começa a fazer o atendimento com seu analista, sonhos de meio de análise, sonhos de fim de análise. Então, ali no sonho, é muito interessante quando aparece a casa, né? Todo mundo sonha com casa. A casa vai revelar a psique. A casa revela a nossa própria mente. Então, sonhos de início de análise, às vezes a casa está bagunçada, a casa está escura, a casa tem frestas, né? Sonhos de meio de análise, você pode ver caminhos que vão sendo percorridos. Sonhos de fim de análise, pode aparecer ali você conseguindo organizar a sua casa, a casa já completamente organizada, você chegando no final de um caminho, e também vão aparecer vários desejos ali no seu sonho, principalmente ligados à sua sexualidade e aos conteúdos que você nega, que você reprime. Quanto mais você reprime, quanto mais você recalca, mais vai aparecer ali no seu sonho. Como você disse, a questão da época, né? Quando Freud traz essa questão da sexualidade à tona e que os principais sonhos que ele descreve são, né, desse cunho aí sobre a sexualidade, eu acredito que é porque aquela ocasião, né, era um tema muito velado, as pessoas não podiam falar e automaticamente isso aparecia de uma outra forma, né? E acabava saindo. Muito legal. Então, vamos lá. Na sequência, existe, então, doutora Luciana, relação entre os sonhos e os sintomas neuróticos? Existe uma profunda relação entre o sonho e o sintoma neurótico. Porque o sonho,
ele vai ser uma das formas que o que está recalcado vai aparecer. E também é uma das formas que a gente utiliza para acessar o inconsciente do nosso analisando para fazer o tratamento, o manejo clínico ali terapêutico. Então, tudo que aparece no sonho está dando pistas, está revelando algo que é recalcado, que está escondido ali do nosso analisando. Então, os sonhos são grandes pistas, né? Sempre quando eu começo um atendimento analítico, eu peço para a pessoa anotar os sonhos dela e trazer esse conteúdo ali dos sonhos para análise. Principalmente quando você ainda não terminou de acordar, se anotar os seus sonhos, levar para sua analista para que ela possa fazer a interpretação junto com você desses conteúdos, porque eles vão dar pistas sobre o seu inconsciente. Da mesma forma que os sintomas dão pistas sobre o inconsciente, da mesma forma ali que os desejos reprimidos, né, vão dar essas pistas ali para o manejo analítico. E a questão, quando você fala de anotar os sonhos, isso é algo muito pertinente, né, interessante, porque já aconteceu comigo de você estar sonhando alguma coisa, acorda ali, começa a pensar no sonho, de repente, passa um tempinho, você não lembra mais, né? Quer voltar para contar a história, para compartilhar o sonho e já saiu da consciência. Então, é muito interessante quando a gente começa a anotar, né? Porque, inclusive, depois, quando você está em processo de análise, vão vindo, né? Você começa a mexer nessas memórias aí, esses sonhos vão surgindo, esses conteúdos que estão reprimidos, eles voltam, né, em forma de sonho, até para não desestruturar, né? Então, voltam em conteúdos aí, em símbolos oníricos. E aí, quando você vai anotando, é muito legal, é muito lindo você ver essa trajetória que você descreveu aí, né? De sonhos de início, de meio e de final de análise. Você vê essa sua caminhada, travessia, é muito interessante. É muito bacana. Exatamente, Tuane. E é legal isso, porque quando você anota o sonho, você, quando passa e vem a consciência, você esquece metade daquele sonho, né? Então, o sonho ele vai passar de novo pela barreira do recalque. Então, quando você conta o sonho, você já está passando o sonho pela barreira do recalque. Quando você anota que você lembrou ali do sonho, ele já vai estar sem essa proteção. Então, quando você conta o sonho também, você está contando sobre a barreira do recalque. É muito legal. Por isso que a gente mesmo também tem que se autoanalisar e analisar os nossos sonhos. Então, a gente nem pode ficar falando muito aqui dos símbolos oníricos, que a gente quer deixar também nesse convite para que vocês mergulhem aí nesse universo, né? Tanto nas obras de Freud, também como vim estudar psicanálise aqui no Instituto Bittencourt. Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta. Doutora Luciana, como que a interpretação dos sonhos pode ajudar na análise e no autoconhecimento? A gente já falou, né? Você já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. A interpretação dos sonhos, ela vai trazer elementos da nossa vida que a gente desconhece, que estão recalcados ali na barreira, sobre a barreira do recalque. Então, você vai trazer ali conteúdos traumáticos, que te trouxeram sofrimento e que muitas vezes estão recalcados. Ou então, coisas que você deseja e que você nem se dá conta por causa do recalque do dia a dia que você deseja. Então, você vai se deparar com o estranho que mora dentro de você, que é o seu próprio inconsciente. Você vai se deparar ali com coisas que estão guardadas no seu inconsciente, que te remetem a traumas, né? Que te remetem a sofrimentos, que você
não se lembra, mas que podem vir à tona. Você vai se deparar com desejos que você nem sabia que você tinha. Você vai se autoconhecer melhor e você vai analisar ali muitos traumas que podem estar trazendo sintomas para você. Então, você vai revelar, vai desnudar várias coisas que você viveu e que necessitam ali de manejo e de autoanálise. É importante a gente pontuar aqui que tudo isso, né, é feito em um ambiente completamente seguro. Então você, né, tá amparado aí por um profissional capacitado, né, para fazer isso. Então, mesmo que a gente faça autoanálise, é muito importante, né, que você também se submeta, né, ao processo de análise aí, né, com um profissional. Porque nem sempre, né, se a gente for conseguisse analisar, né, todos os sonhos, às vezes os símbolos, eles estão, o conteúdo está tão reprimido que é necessário, né, você estar amparado por esse profissional para que ele possa realmente interpretar isso com você, né, usar outras técnicas para fazer esse manejo e que isso surja, né, rompa a barreira, então, do recalque de uma maneira segura e que, né, não cause aí tanto sofrimento, né, psíquico para você, não seja desestruturante. É um tema tão interessante para a gente falar que a gente poderia ficar aqui, né, muito tempo conversando a respeito. Mas agora a nossa última pergunta já da série. E eu gostaria que você falasse para a gente, então, doutora Luciana, a teoria de Freud sobre os sonhos, ainda ela é válida hoje? E como ela se relaciona com as outras abordagens contemporâneas? Freud é extremamente atual, né? Quanto mais a gente estuda neurociência, neuropsicologia, quanto mais a gente adentra nesse universo da saúde mental, mais a gente vê o quanto Freud ainda é atual. Já tentaram colocar assim à prova as teorias freudianas de tudo quanto é jeito, mas não existe nada mais atual do que Freud. Então, o conteúdo ali dos sonhos é extremamente atual, extremamente utilizado hoje no manejo terapêutico, no manejo clínico, faz parte, né, do tratamento analítico, a análise dos sonhos, e é um dos instrumentos fundamentais ainda na clínica psicanalítica atual. Então, Freud continua sendo atual. Os pós-freudianos, quanto mais estudam Freud, mais veem o quanto ele continua sendo atual. E o conteúdo dos sonhos é extremamente utilizado no manejo terapêutico da clínica na atualidade. Estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, mas antes vamos relembrar o que abordamos hoje. Freud não chegou à sua teoria dos sonhos por acaso. Ele começou analisando seus próprios sonhos e de seus pacientes, tentando entender por que certas imagens e narrativas se repetiam e o que elas revelavam sobre o inconsciente. Essa investigação resultou no livro A Interpretação dos Sonhos, que tem volume 1 e 2, onde ele propôs que os sonhos são expressões de desejos reprimidos e o caminho mais direto para acessar os conteúdos inconscientes. Mas nem tudo no sonho é tão óbvio assim. Freud percebeu que os sonhos possuem duas camadas principais: o conteúdo manifesto, que é aquilo que lembramos ao acordar, e o conteúdo latente, que é o verdadeiro significado inconsciente escondido sob símbolos e distorções.
E por que os sonhos não aparecem de forma direta? Isso acontece porque a mente usa mecanismos para disfarçar esses conteúdos, como a condensação, que a doutora Luciana falou aqui muito bem, quando vários elementos psíquicos se juntam, né, em um único símbolo, e o deslocamento, que transfere emoções intensas para elementos aparentemente insignificantes. E a função do sonho, segundo Freud, não é apenas em expressar desejos reprimidos, mas também auxiliar no equilíbrio psíquico. Sonhar seria uma forma da mente, de a mente liberar tensões sem que isso afete diretamente a nossa vida consciente. E os pesadelos? Se todo sonho representa um desejo, por que temos sonhos angustiantes? Né? Freud explica que, em alguns casos, os pesadelos revelam conflitos internos, sentimento de culpa ou angústias, como a doutora Luciana disse aqui, né? Reprimidas, que precisam ser elaboradas. Dentro da clínica psicanalítica, a interpretação dos sonhos continua sendo uma ferramenta valiosa. Quando um paciente traz um sonho para análise, é possível explorar seus significados ocultos e compreender melhor o que está acontecendo no seu inconsciente. Muitas vezes, o que aparece no sonho pode revelar algo que a pessoa ainda não consegue verbalizar. Mas será que essa teoria faz sentido hoje? Ao longo dos anos, outras abordagens começaram a interpretar sonhos de maneira diferente. A neurociência, por exemplo, estuda os aspectos biológicos do sono e dos sonhos, enquanto a psicologia analítica de Jung propõe que os sonhos vão além dos desejos individuais e podem trazer símbolos coletivos do inconsciente. Apesar dessas diferenças, o pensamento freudiano continua sendo uma referência essencial para entender o funcionamento da mente humana. Aqui no Instituto Bittencourt, nós temos um módulo inteiro para mergulhar nesse assunto, aperfeiçoar essa técnica e, inclusive, com a prática, começar a analisar os seus próprios sonhos. Venha estudar com a gente e desvendar a linguagem secreta dos sonhos e outros aspectos da mente humana. Esperamos ter ajudado você nessa construção. E se deseja saber mais sobre o universo da psicanálise, fica o convite para visitar nossos canais de comunicação. Saiba quem somos e o nosso compromisso em difundir a psicanálise e promover saúde mental. Você pode interagir conosco através do nosso canal no YouTube, no Instagram e no nosso site, e agora também no Spotify. Já segue a gente nesses canais e ative as notificações para elaborar ainda mais sobre esse universo. Gratidão, muito obrigada por esse tempo, pelas suas ricas contribuições, foi muito importante a gente falar sobre esse tema que é tão essencial, né, na formação de um psicanalista e também para aqueles amantes, né, do universo da psicanálise. A interpretação de sonhos é um dos fundamentos. Muito obrigada. Obrigada, Duane, obrigada a todos que estão aí conosco. E até breve, aguardamos vocês, né, nas formações no Instituto Bittencourt, e até breve aí, pessoal.
desejo é que você tenha uma experiência singular com a psicanálise e seja atravessado pelo conhecimento. E, por meio da prática, desvende esse assunto e outros caminhos para o inconsciente. Conte conosco nesse percurso. Nessa mesma frequência, te esperamos no próximo episódio do nosso Psicast. Te enviamos vibrações altas e expressamos a nossa gratidão pela sua audiência. Até o próximo.